Bom, 15 horas e 5 minutos. Excelente tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Garcia, sou responsável aqui pela parte de produto e mercado de saúde no Grupo Bene. Antes de mais nada, agradecer a participação aqui em massa, né, de todos, público interno, público externo, e estou vendo aqui uma participação muito relevante, praticamente aí de todos os atores da cadeia de saúde suplementar. Estou vendo aqui bastante autogestão, bastante gente do mundo Unimed, do cooperativismo médico, filantropia, tem medicina de grupo, muito bom. Isso aí vai enriquecer bastante aqui a nossa apresentação. Muito bem. Hoje o tema é de muita relevância, né, sobre predição e prevenção, nosso webinar intitulado Como a inteligência artificial na saúde reduz milhões em sinistros e melhora a qualidade de vida, né? Gostaria aqui de agradecer imensamente a participação, é uma honra receber aqui o nosso doutor Pedro Batista, o nosso doutor Rafael Canineu. Queria passar a palavra aí para vocês, para que vocês possam se apresentar. Fique à vontade, por gentileza. Boa, Rodrigão, prazer estar aqui com vocês. A Benner, que tem se mostrado aí uma grande parceira da evolução tecnológica, principalmente agora nessa situação que a gente vem trabalhando pessoalmente desde 2018 e agora como Horus desde 2023, quando a gente começa justamente a estruturar modelos baseados não só em o que é hoje muito dito em IA generativa, mas também machine learning, deep learning, e outros modelos aí que são extremamente eficientes. Eu sou Pedro Batista, eu sou médico, tive aí a formação em cirurgia geral, depois 2 MBAs, um pela FGV em políticas públicas de saúde, outro pela Universidade de Miami, também em políticas públicas de saúde. Fui executivo de saúde durante 10 anos de uma das maiores empresas, maiores operadoras de saúde do país. E a partir de 22 eu passo a investir em empresas de saúde, como a Holding, em 2023, junto com o Dr. Rafael Canineu, que está aqui, a gente funda, e com o Joel Renault, a gente funda a Horus AI, que é uma empresa que agregou toda a capacidade que a gente tinha ajudado as companhias que nós passamos nesses últimos 15 anos a criar modelos de gestão, criar modelos de antecipação de eventos, prevenção de fraudes, abusos e desperdício, e de uma maneira que ela é extremamente complexa no setor, porque geralmente vocês sabem, hoje vocês vendem sistemas e vocês sabem o quanto que precisa se ainda empenhar de tempo humano para a gente conseguir fazer implementações, fazer integrações e por aí vai. A Horus, ela vem justamente preencher nesse primeiro momento essa grande dificuldade que é acessar toda a característica de dados que pode ser extremamente eficiente para a cadeia de saúde, ou seja, dados clínicos, administrativos, financeiros. Em média, a gente sabe que uma operadora de saúde, uma cooperativa, uma autogestão utiliza de 12 a 15 sistemas para conseguir fazer uma gestão mais otimizada, e aí ainda fica na dependência de ter que pegar informações de cada um desses sistemas, se quiser criar uma estrutura mais analítica de desempenho, para depois ainda ter que fazer com que suas equipes operacionais possam ter informação categórica para poder utilizar. É disso que a gente vai falar, como que a gente utiliza IA nesses modelos. E o Dr. Canineu aí, por favor, se apresente também. Boa tarde a todos. Rodrigo, super obrigado pelo convite. Pedro, eu sou Rafael Canineu, sou médico geriatra há um pouco mais de 20 anos. Eu, de fato, me tornei médico para ter uma carreira assistencial, né, de fato, de chão de fábrica, de consultório, cliniquei durante algum tempo e me frustrei muito com a medicina pelo fato de a gente não conseguir muitas vezes causar mudanças, não da forma romântica, a mudança de uma forma global, mas a mudança na vida dos nossos pacientes da forma que a gente gostaria, né? A gente cuida muito bem do paciente quando ele está na nossa frente, quando o paciente está longe da gente, a gente fica totalmente cego para tudo isso. E a partir daí conheci o Pedro, comecei a estudar a fundo dados, tive a oportunidade de me aprofundar na ciência de dados, estudar muito Health Analytics, tive a oportunidade de montar áreas de Health Analytics em grandes empresas, desde operadoras de saúde até empresas de diagnóstico.
E me juntei ao Pedro e ao Joel na Horus para justamente conseguir traduzir na vida real tudo aquilo que a gente sempre sonhou em causar de mudança na vida dos pacientes, e não só dos pacientes, mas das fontes pagadoras também, né? Porque eu tenho uma visão assistencial muito forte, mas, acima de tudo, precisa haver saúde financeira para que o cuidado assistencial ocorra na ponta, né? Não dá para inverter essa lógica. Então, estou muito feliz de estar aqui. E só complementando o Pedro, né, a gente trabalha muitas vezes nossos parceiros com 15, 20 sistemas diferentes para a gente conseguir interpretar só 2, 3% de todos os dados de saúde gerados, né, Pedro? Então, ainda mais a importância da gente começar a ler dados, a entender dados, a interpretar dados e aplicar isso em larga escala na vida real. Obrigado, viu, Rodrigo? Excelente, doutor Rafael. Excelente, doutor Pedro. Obrigado aí pela bela introdução. Dizer que a Banner reconhece, né, entende o papel dela no que tange a sustentabilidade do setor de saúde suplementar, tendo em vista aí a carteira muito relevante, né, que de alguma forma utiliza as plataformas de tecnologia da Banner. E nós entendemos também que nós estamos na vanguarda quando o assunto é a questão de inteligência artificial, por isso que nós fomos aí em busca de uma parceria consolidada de mercado através, né, da Horus, e nós não temos dúvidas de que nós conseguimos gerar grande valor para o setor de saúde suplementar, porque nós estamos falando aqui de 2 pilares fundamentais quando o assunto é sustentabilidade, né? Tanto a questão, quando a gente fala aí da prevenção, como também da predição, em um setor onde o envelhecimento, isso não precisa dizer, né? Ele tem feito uma curva ascendente nos últimos anos, né? A população cada vez mais idosa, e o fenômeno da inflação médica, né? Quando a gente isso tem a ver com a questão cambial, isso tem a ver com a questão dos modelos de remuneração na saúde suplementar, que, sem sombra de dúvida, aí, impactam frontalmente quando o assunto é sustentabilidade. Muito bem, sem mais delongas, só antes de passar a palavra em definitiva para o doutor Pedro, para o doutor Rafael, dizer a todos que vocês, quem tiver dúvidas, ponderações, vocês podem utilizar ali a questão de perguntas e respostas que ficam no alto da tela. Tá? Eu vou aqui fazendo a gestão disto e no final do evento, né, a ideia é que a gente fique aqui 5 a 10 minutos finais, apenas respondendo as perguntas de todos os participantes aqui que nos honra com a presença, tá bem? Então, sem mais delongas, passar a palavra aí para o doutor Pedro, para o doutor Rafael, fiquem à vontade. Bom webinar a todos. Qualquer coisa a gente vai aqui trocando figurinha. Vai lá. Legal. Bom, eu vou, antes de mais nada, criar o contexto para vocês, tá? De IA, no que acontece, não só no Brasil, mas no mundo. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando dos modelos de, como eu já disse, machine learning, deep learning, as IAs generativas que estão sendo muito faladas hoje em dia. A gente está falando de uma estruturação de dados que ela tem a necessidade de ser extremamente adequada. Quando a gente está falando das generativas, que é o que está muito em voga hoje em dia, e todo mundo está utilizando, todo mundo já colocou a mão em uma IA generativa, a gente está falando que elas utilizam geralmente o que a gente chama de LLMs, que são os Large Language Models, ou seja, se eu peço para um GPT, se eu peço para um Gemini, se eu peço para alguma das ferramentas hoje disponíveis, fazer uma avaliação ou escreva um prompt, ou seja, aquela frase que vai me entregar uma resposta adequada, e faço essa pergunta, ela vai em várias bases para buscar essa resposta. Lá atrás, a gente teve um sistema que ficou muito famoso, eu sempre gosto de dar esse exemplo, muito famoso no mundo, chamado Watson. O Watson foi um dos primeiros sistemas de IA que buscava em bases abertas, ou seja, em bases largas, bases de LLMs, informações e respostas, e eles focaram em um determinado momento em saúde. E aí depois, se vocês quiserem pesquisar, procura lá no Washington Post, tem uma publicação de quando o Watson faliu. Tá? O Watson ele foi tentado desenvolver na Universidade de North Carolina, ele foi tentado desenvolver no Centro de Saúde do Câncer Americano e ele foi tentado desenvolver no MD Anderson. O problema é que tinham variados prontuários, variadas bases, e ao invés deles, antes de mais nada, estruturarem todas essas bases para aí sim colocar o Watson para trabalhar e dar, vamos dizer assim, parâmetros
para tratamentos, principalmente relacionados a câncer, eles deixavam o Watson livre para ele buscar nas bases, e isso causou muita confusão e pouca precisão. O que se entendeu ao longo desses últimos 3 anos, principalmente aqui dentro da Horus, é que não bastava a gente ter acesso à informação ampla, ou seja, a todos os sistemas que vocês hoje utilizam dentro das empresas que vocês estão. Precisava ter uma concatenação de informações, a gente precisava criar o que a gente chama de SLM, ou Small Language Model, ou seja, sistemas com informações específicas e já bem estruturadas em relação àquela capacidade de conhecimento. Ou seja, dentro da operadora X, baseada nessas regras, baseadas nesses códigos, eu tenho essa estrutura de dados, eu tenho essa estrutura que provém dos dados administrativos, clínicos e financeiros, e isso faz com que a gente possa realmente trabalhar em altíssimo nível todo e qualquer processo que está sendo gerado ali dentro. Dito isso, a Horus foi, e é até hoje, a primeira empresa do país a ter tecnologia homologada pela Associação Brasileira de Empresas de Software, tá? A tecnologia que consegue, independente das 2.000 fontes geradoras de dados hoje que tem contato direto com a ANS ou com o Ministério da Saúde, e em mais de 178 linguagens diferentes, que ela consegue captar a informação de todas essas fontes, estruturar essa informação de maneira autônoma, ou seja, nós não utilizamos equipes de vocês para ter que limpar dado. A própria tecnologia faz toda essa estruturação. E após feito isso, é criada uma fonte de verdade única, para aí sim ser utilizada em altíssima demanda por todos os modelos. Então, feito isso, a gente focou em 2 teses muito claras. A gente tem uma LGPD que ela é muito extremamente objetiva em relação a como utilizar dados sensíveis, só que tem que seguir a risca, e foi isso que essa tecnologia, essa arquitetura de dados da Horus fez, tanto que até hoje, dos mais de 40 operadores que nós trabalhamos os dados deles, não tivemos problema com nenhum setor jurídico, porque geralmente a nossa régua de critério é mais alta do que está sendo utilizada, justamente porque ninguém se preocupou em utilizar dados sensíveis. E nós nos preocupamos em utilizar dados sensíveis, anonimizados, para que isso possa ser realizado. E a outra arquitetura é justamente a de tecnologia, que ela traz modelos amplos de inteligência artificial para serem utilizados em altíssima demanda. Legal? Dito isso, eu acho que... Canil, você quer completar alguma coisa? Eu quero, acho que um ponto que você falou, acho que um ponto super relevante, talvez, o que seja um dos pilares da Horus, é a nossa vocação de não onerar o nosso parceiro, né? Existem inúmeras empresas no mercado, e vocês sabem disso, que se propõem a fazer entregas maiores ou menores relacionadas à inteligência artificial, à inteligência de dados, mas quando ela vem fazer a solicitação do que ela precisa, ela te pede um dataset gigantesco de informações em que seu time precisa ficar 2, 3, 4 semanas, 2 meses trabalhando, montando aquela informação para depois as empresas poderem fazer algum tipo de trabalho em cima, né? Acho que a vocação da Horus é justamente desonerar completamente as equipes de tecnologia para que a gente faça, para a gente de fato coloque a mão na massa e faça todo esse trabalho de organização, extração, sanitização e limpeza da informação. E essa verdade única, ela tem que ser o ponto de partida para qualquer análise de dados. O Rafael Canineu, que está dentro do prontuário eletrônico, que está dentro do laboratório, que está dentro do exame de patologia, que está dentro do exame de imagem, tem que ser o mesmo Rafael Canineu. E assim a gente consegue transformar uma visão horizontal de cuidado numa visão muito mais assertiva do ponto de vista de AI tradicional, e mesmo quando você coloca uma AI generativa que vai trabalhar e vai aprender e vai criar informações novas, a chance de a gente ter falhas, a chance de a gente ter erros é muito menor. Muito bem. Bom, dito isso, vamos direto ao ponto. Eu gosto de mostrar para vocês a que nível que chega quando a gente, com bases bem estruturadas, a gente consegue efetuar aí análises mais adequadas,
Tá? E quando eu digo análises mais adequadas, são análises a partir justamente do que a gente acabou de dizer, de fonte segura. Tá? Por mais que esse dado ele chegue para mim um pouco sem trabalho, a gente estrutura isso, cria uma fonte nova e aí vocês podem usar em alta demanda. Pedro, eu tenho time de Health Analytics. Eu tenho uma equipe aqui que pode ficar em cima desses dados. Maravilha. Porque como esses dados já estão prontos para serem trabalhados, e vocês, por exemplo, hoje tem um sistema da Banner, que é um ERP que fica recebendo todas as informações relacionadas a pagamentos, ou então liberações de procedimentos, exames. Quando essa fonte ela está segura e a gente consegue fazer liberações, a gente consegue fazer com que vocês tenham padrões de travas e melhorias dentro do sistema de vocês também. Depende muito mais do que vocês querem do que o sistema pode fazer, porque hoje a gente tem capacidade de ver tudo. Eu vou explodir a tela aqui para vocês, para mostrar um pouquinho do que é feito. Tá vendo aí? Sim, Pedro. Legal. Vamos vendo assim. Bom, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Deixa eu minimizar isso aqui. O que eu vou mostrar aqui para vocês dentro das nossas estruturas aí de informação que a gente consegue agregar? Dentro de toda... Eu vou até botar aqui no sumário executivo para a gente ver... peraí. Vou voltar aqui no gestão de rede. Legal. O que a gente consegue ver aqui num dos nossos produtos? E por que eu falo um dos nossos produtos? A gente desenvolveu alguns produtos, como sumário executivo, score de saúde, mapa de saúde, gestão de rede, corpo clínico, porque como a gente tem acesso a toda a informação produzida dentro de um sistema, a gente consegue fazer qualquer análise. Pedro, é um BI. O BI é só para vocês enxergarem e poderem analisar com mais precisão o que vocês querem fazer. Tá? Só que a gente já começa a entregar, por exemplo, uma série de insights que podem ser decisivos no que vocês estão fazendo no dia a dia. Por exemplo, aqui a gente está falando de estimativas de saving em tempo médio de permanência. Esse cliente nosso, no caso, ele teve 3.700 internações no período de 1/8 de 23 a 30/9 de 24, tá? Com um sinistro total de mais de R$500 bilhão, 563 milhões. Só que esse cara, ele tem um tempo médio de permanência fantástico, excelente, tá? Comparado ao benchmark que a gente utilizou aqui, que foi da ANAP. Pedro, dentro da minha estrutura, eu posso utilizar o benchmark meu mesmo, que já é muito bom, e eu posso trabalhar em cima dele? Pode. Tá? A gente também pode usar o seu benchmark. Tanto que aqui, o que a gente fez? A gente deixa a meta personalizada para vocês analisarem e vocês colocarem metas para ser acompanhadas, por exemplo. Se eu quiser diminuir 0,1 ponto percentual. E aí, se eu diminuir 0,1 ponto percentual e a sua meta-chave ficar em 3% de tempo médio, de 3 dias de tempo médio de permanência, a gente está falando de uma economia, um saving potencial no primeiro ano de R$18 milhões. Poxa, Pedro, mas o que eu preciso fazer para chegar nisso? Antes de mais nada, a gente vai analisar exatamente todos os seus parceiros de internação que têm os maiores índices de tempo médio de permanência. Então, aqui eu tenho um gráfico ativo de tempo médio de permanência. Então, eu tenho todos esses hospitais aqui que têm um tempo médio de permanência maior do que o padrão desenhado ali pelo time assistencial. Diante disso, a gente consegue fazer uma análise por procedimento dos top 20 procedimentos, que é o que tem mais tempo médio de permanência dentro disso. E aí a gente consegue focar aonde a gente consegue reduzir e também acompanhar por gráficos do padrão de reinternações ou de tempo médio de permanência antes e depois. Pedro, mas eu também consigo fazer de uma maneira que a gente tenha aí red flags para a gente poder acompanhar o que está acontecendo em cada um dos nossos parceiros? Tenho. Esse cliente aqui, por exemplo, esse parceiro, ele está com tempo médio de permanência de 12 dias comparado aos 3. Então, eu já tenho um red flag aqui dos parceiros que estão excedendo os maiores tempos médios de permanência. E aí é óbvio que a gente consegue analisar ponto a ponto, um a um, quem é o que precisa ser mais bem aí
conversado para a gente conseguir melhorar esses padrões, tá? Uma outra situação que fica bem interessante quando a gente tem dados gerais, tá? É relacionado, por exemplo, a gaps de rastreio. Essa tela é uma tela que eu gosto demais, pelo seguinte, a gente está falando de savings reais em relação à utilização correta de um serviço. Quando eu digo utilização correta de um serviço, principalmente em algo que fere muito as operadoras e autogestões e cooperativas, que são os rastreios de câncer, câncer de mama, colo de útero, próstata, colo retal, ou beneficiários com e sem eventos graves, tá? A gente consegue ter uma interpretação que, nesse caso aqui, após analisar 3 anos de histórico, eu tenho pacientes, em mais de 44% desses pacientes, mulheres, entre 50 e 69 anos, elas estão em gap de rastreio para câncer de mama. E eu não estou falando que é um gap de rastreio curto. Eu estou falando que é um gap de rastreio com planos ativos há mais de 300 meses, 207 meses. Então, muitas vezes, você aí que é responsável por uma estrutura de coordenação de cuidado e que você quer implementar um atendimento para essas mulheres, principalmente os grupos de maior risco, e aí geralmente a gente recebe aquela negativa, não, mas se a gente tiver que fazer mamografia em todas essas mulheres, para que se daqui 2 anos ela vai sair do plano e eu vou tratar ela para quê? Tá aqui, ó, a explicação. Quantas e quantas vezes eu não escutei isso? Tá? A explicação é que a paciente está com um plano ativo há mais de 74 meses. E ela está há mais de 2 anos sem fazer uma mamografia. E ela é grupo de risco. Se vocês quiserem mais efetividade ainda, aí vem a calculadora. Porque das 13 mil mulheres, eu tenho 5.779 que estão há mais de 2 anos sem qualquer procedimento, e baseado no que eu tenho de contas dessa operadora, dessa cooperativa, dessa autogestão, eu sei que para eu fazer todas essas mamografias e poder fazer a análise mais adequada, eu gastaria 500 mil reais. Pedro, 500 mil reais num mês só? Não. A gente pode fazer a programação dessas mulheres para fazerem essas mamografias. E baseado na casuística brasileira, que é de cerca de 1 caso para cada 1.000 de câncer de mama, você vai encontrar nessa população pelo menos 5 mulheres. E na hora que a gente também consegue fazer a análise muito clara de qual é o preço de um BIRADS 4 e um preço de um BIRADS 5, a gente consegue identificar qual que é a prevalência de mulheres BIRADS 4 nos diagnósticos de câncer de mama, a prevalência de BIRADS 5, e te falar, olha, se você fizer o tratamento mais o rastreamento, você vai gastar ao todo R$ 1.664. Ainda assim, você vai ter um saving potencial de mais de R$ 1 milhão, porque você vai encontrar esses pelo menos 5 cânceres aqui em fase inicial. E aqui eu não mostrei mulheres entre 40 e 55 anos, que hoje, se vocês buscarem na base de vocês, é sim o maior índice de câncer de mama, de tratamento de câncer de mama. Acho que esse é acho que o grande ponto aqui, né? Quanto mais dado a gente tem, quanto mais histórico a gente tem, menos a gente depende dos dados de benchmark. O dado de benchmark ele é muito importante. Ele é muito importante para nos guiar, para que a gente tenha um parâmetro comparativo. Mas o meu dado tem que ser o meu balizador, né? Eu posso estar, muitas vezes, melhor do que o benchmark, mas eu estou muito pior do que eu era há 2, 3, 4 anos atrás. Então, aí você estabelece uma meta a ser perseguida, né? E tudo que o Pedro falou, a gente está falando aqui para o câncer, mas ele serve para o diabetes, ele serve para o colesterol, ele serve para a doença renal crônica, que é a capacidade que a gente tem de antever risco e antecipar evento. Acho que sem a tecnologia, a previsibilidade, não tem sentido se a gente não pensar em antecipação de evento, antecipação de risco. Muitas vezes o indivíduo ele vai ter um infarto, eu não tenho como impedir. A genética dele faz com que ele vá desenvolver um infarto no decorrer da vida dele. Mas se eu antevejo esse risco, se eu antecipo essa previsibilidade, eu posso tomar medidas, muitas vezes, muito precoces, e ao invés de ter um infarto com 60 anos, esse indivíduo vai ter um infarto com 85 anos. Ao invés de ele entrar em diálise
com 60 anos, ele vai entrar em diálise com 90 anos. E aí, ele ganhou anos de qualidade de vida, ele ganhou anos de qualidade de trabalho, ele deixou de ter uma pessoa da família que deixou de trabalhar para ser um cuidador. Então, olha como a gente vê aqui. Eu estou falando de uma informação, de um dado, de um conjunto de informações que a gente passa a usar para antecipar risco, para desenvolver modelos, né, para desenvolver estratificação de risco, e a gente consegue mudar a realidade de um indivíduo, de uma família, de uma população, de uma operadora inteira. Então, acho que isso é importante, você usar a tecnologia para abranger não apenas uma doença, não apenas um CID, mas uma população, né? O que era antigamente chamado de gestão de saúde populacional, hoje muda de nome, né? Hoje você faz realmente gestão de carteira, gestão de vidas. E aí vem um ponto importante. Até agora a gente mostrou para vocês, basicamente, o que a gente faz com o dado que você já tem aí, que é o dado administrativo. Por mais que eu entregue para vocês com Horus, uma arquitetura jurídica e de tecnologia que pode mudar a história do que vocês estão fazendo, também tem a questão do dado clínico. E quando a gente consegue ter já parceiros que conseguem se adequar rapidamente à legislação, a gente passa a utilizar dado clínico de uma maneira muito, muito interessante. Tá? E quando eu falo muito, muito interessante, é exatamente o que eu vou mostrar para vocês agora, que eu sei que está todo mundo também super interessado em saber quando a gente tem dado clínico para trabalhar. Então, vamos lá. Esse case aqui é um case que eu gosto de utilizar bastante. A gente tem hoje já, não só da parte de, nesse caso, infarto agudo do miocárdio, com utilização de cateterismo para diagnóstico, mas a gente tem hoje mais uma centena de padrões iguais a esse. É que esse ele é muito impressionante pelo resultado que ele está e pela abrangência de unidades que foram aí agregadas para a gente trazer essa informação. Primeira situação que eu comentei com vocês, o paciente ele vem sempre com o dado anonimizado para dentro da base. Só vai abrir esse dado desse cliente o médico assistente dele quando esse dado que ele aqui criptografado, ele for enviado para o médico para ele poder fazer uma análise, tá? Então, nesse caso aqui, um cliente nosso de 276 mil vidas, tá? Que nos últimos 3 anos, ele teve cerca de... Aqui foram muito importantes, foram só buscados os cateterismos de pacientes infartados. Tá? Essa informação é muito importante. Então, foram 2.987 cateterismos de pacientes infartados em aproximadamente 5 unidades hospitalares, que eram as unidades referência para tratamento cardiológico de pacientes dessa operação. Muito bem. Dito isso, a gente tinha os dados dos pacientes de prontuário, a gente tinha as informações de chegada deles no pronto-socorro, a gente tinha os exames dele de chegada em pronto-socorro, a característica completa do padrão de saúde desses pacientes quando infartaram. Uma vez que eu tinha essas informações, a gente foi atrás, e aí vem o que eu falo para vocês de saber utilizar corretamente as ferramentas de IA. Tá? A gente não só utilizou padrões de linguagem dentro de PDF, toda a parte de machine learning para buscar as informações dos variados sistemas, mas a gente identificou os padrões que eram mais importantes dentro de prontuários e dentro de exames laboratoriais. Além disso, utilizando parceiros nossos de leitura de imagem que produziam um dado estruturado, deixava esse dado estruturado sem ser imagem para a gente poder utilizar dentro da ferramenta, a gente conseguiu calcular, por exemplo, índice de massa corporal. Poxa, Pedro, mas como assim índice de massa corporal? Pois é, o índice de massa corporal baseado na circunferência abdominal pelo cálculo da tomografia. Ou então, nesse caso aqui, o score de cálcio coronariano calculado também a partir das tomografias que tinham em sistema. E aí esse dado estruturado, ele vem para dentro da nossa base e é cruzado com dados como glicose, colesterol, pressão sistólica e diastólica que já estavam no prontuário, frequência cardíaca que já estava no prontuário. Então, de todas essas alterações dos pacientes infartados, então aqui os pacientes infartados, a gente encontrou de 12 a 4 alterações e por aí vai. Tá? Como a gente queria um padrão mínimo de acurácia para a gente poder analisar esses casos, a gente pegou a partir de 7 desses padrões alterados. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 padrões alterados. O que nos trouxe
uma acurácia do modelo de 76%. O que significa isso? Significa que, baseado nos pacientes desse tipo de carteira, desse cliente, que já infartaram, a gente fez uma análise preditiva e deixou a IA funcionando para que todo paciente que passasse numa nova consulta e esses dados imputados fossem semelhantes aos pacientes já infartados, a gente tinha uma acurácia justamente de criar probabilidades para a gente interpretar quem são os pacientes que estão no sistema, que já existem dados dele e que têm potencial risco coronariano. E assim foi feito. A gente, com 76% de acurácia do modelo, nós encontramos 29 pacientes. Aqui vem a informação mais preponderante, muito mais interessante. Vou até fechar aqui agora para falar para vocês. Na hora que esses 29 pacientes eles foram encontrados dentro daqueles 276 mil, foi entregue para a equipe médica o nome desses pacientes com a seguinte situação: o paciente tem potencial risco coronariano, avalie. Quando esses pacientes foram convocados para uma consulta, e quando eu estou falando de consulta, eu estou falando de um procedimento que custa no Brasil, médio, para operadores de saúde, R$100. Tá? Esses R$100 foram investidos e a gente gastou ali, pela quantidade de paciente, aproximadamente R$3.000 para convocar todos esses pacientes de suposto alto risco para uma consulta adequada e poder ser bem avaliados. Feito isso, existiam 3 pacientes que já existiam alto risco coronariano comprovado e inclusive já com procedimento cirúrgico agendado, por serem triarteriais, e existiam outros 26 que foram sugeridos aí para procedimentos invasivos, ou seja, novo cateterismo ou angiotomografia. Todos os pacientes, depois dos exames feitos, foram encaminhados para fazer justamente o procedimento invasivo e correção das coronárias. Custo médio do procedimento, R$18.000. Hospital dia, 98 deles foram feitos via radial, mostrando uma efetividade da situação dos pacientes que poderiam ter risco coronariano. Pedro, tudo bem, mas você fez a gente gastar um investimento, foi grande. E aí para frente? Aí é justamente onde está a diferença do sistema. Porque eu passo a acompanhar os pacientes que estão chegando e também acompanhar qual que é a incidência de novos infartos em pacientes na nova timeline. Isso significa que a média de redução de pacientes com infarto agudo do miocárdio dessa carteira foi de 30% nos 3 meses seguintes, porque a gente conseguiu começar a antecipar esses eventos. Só que um paciente com infarto agudo do miocárdio no sistema normal, entrando e tendo infarto, indo para o cateterismo de urgência, ele gasta, em média, com internação, com cateterismo, mais UTI, R$82.000. Os pacientes que conseguimos trazer para o padrão eletivo de avaliação com médico, presencial, adequadamente, caiu para R$18.000. Tá? Agora sim, se a gente fala do nível de excelência que esses pacientes foram cuidados, e obviamente de tudo que vai repercutir na vida deles em relação o próprio padrão de doença coronariana congestiva, porque ele é um infartado e não foi tratado adequadamente. Gente, foi só avaliado o preço do custo hospitalar. Nós não estamos colocando os pacientes que infartaram os custos assistenciais pós-infarto. Então, chega a ser muito maior. Pedro, deixa eu te complementar aqui. Eu acho que tem 2 coisas que eu queria falar, né? Primeiro, um modelo como esse, ele ajuda o sistema de uma forma global, porque primeiro ele nos ajuda a trazer equidade para o sistema, né? Eu não tenho, talvez, dentro da minha operadora, a capacidade de ter todos os melhores cardiologistas com a melhor remuneração de mercado, mas eu consigo ter alguns cardiologistas para cuidar dos pacientes que o modelo está falando que são os pacientes mais críticos. E talvez o médico de família, o geriatra, vão cuidar de uma carteira maior de pacientes de menor risco. E eles sabem que vão cuidar de uma carteira de menor risco. Ou seja, a gente está oferecendo mais para quem precisa de mais e não está oferecendo um serviço de menor qualidade para quem precisa menos, mas um serviço proporcional à necessidade dele. E eu acho que a capacidade, né, de você usar
a combinação de inteligência artificial tradicional com inteligência generativa, né? Essa capacidade contínua do modelo aprender. E, inicialmente, né, Pedro, o modelo classificou os pacientes como pacientes de alto risco, os pacientes que tinham talvez 12 dos indicadores de maior gravidade, né? À medida que o modelo foi aprendendo, depois de um tempo, ele começou a perceber que indivíduos que tinham 10 pontos, né, ou 10 indicadores de gravidade, eram tão complexos quanto aqueles que tinham 12, se beneficiavam também da intervenção. Então, se no primeiro momento eu peguei 29, no segundo momento eu peguei daquelas 278 medidas, mais 150 vidas. Depois eu peguei mais 200 vidas. Então, o modelo vai aprendendo, né, a partir do momento que ele começa a ser usado de uma forma pertinente, e isso vai colocando muito mais pessoas dentro de uma linha de cuidado mais elaborada, né? É a ilusão que a gente vai ter recurso para cuidar de todo mundo. O recurso ele é finito, a demanda é infinita. O que a gente precisa fazer é colocar o paciente certo dentro do cuidado certo. E é isso que a Horus se propõe, né? Eu pensando com essa visão assistencial, você tem que antecipar cuidado, você tem que fazer gestão de paciente crítico. Para quê? Para que essa jornada dele seja feita aos olhos de uma equipe mais complexa. E todos aqueles outros pacientes que são estratificados ou classificados como menor risco também sejam acompanhados, mas com uma estrutura menos complexa que convém para eles naquele momento. Eu acho que um ponto também importante a gente falar, Pedro, que acho que esse é o lado bonito, né? Tem um lado bonito da inteligência artificial, de você fazer gestão de risco, gestão de evento, previsibilidade, mas também a gente tem que tomar vários cuidados. A gente, dentro da Horus, a gente usa a inteligência artificial generativa, mas a gente toma todos os cuidados possíveis, porque quando você está gerando um conteúdo, um conhecimento novo, um conhecimento original, né, diferente da tradicional, que está classificando, que está prevendo, que está analisando, você corre o risco de ter análises erradas, né, que é o que conceitos errados, conclusões erradas, que é o que a gente chama de alucinação, né, Pedro? Então, dentro da Horus, a gente submete qualquer análise e qualquer estudo, né, de modelo, pelo menos 3 modelos complementares e diferentes de inteligência artificial. Eu vou usar Gemini, eu vou usar ChatGPT, para quê? Para que se pelo menos 2 deles validarem que aquele novo conceito, que aquela ideia é correta, a gente segue adiante. Se não, a gente dá um passo para trás e começa novamente todo o trabalho. Acho que é importante você falar um pouco disso, Pedro. Legal. Porque esse é um cuidado extremamente relevante que a gente faz. Exato. Uma vez que a gente já tem justamente o acesso a essas bases de informação para a gente poder gerar esse conteúdo, e vamos dizer assim, as tabelas da Horus, ela já foi criada justamente dentro de um crivo extremamente alto, padrão Rede Nacional de Dados em Saúde, com um time muito focado em eficiência. Uma vez que as tabelas estão prontas e eu já estou mostrando o que eu quero, eu não posso deixar essas tabelas serem preenchidas de maneira equívoca. Tá? Então, de maneira bem clara, todos os agentes de IA que são utilizados, eles são utilizados para um contrapor o outro. É o que hoje nos Estados Unidos eles têm chamado de MAS, que é Multiple AI Agents Systems. Então, a Horus já trabalha com esse modelo há um pouco mais de um ano. E isso tem sido divulgado um pouco mais agora, só que para a gente é uma coisa que se tornou óbvio. Porque na hora que eu tenho agentes que alucinam e eles não estão acostumados a trabalhar somente com saúde, eu preciso treiná-los com saúde e mesmo treinando e eles partindo de fontes diferentes, eu fazer com que entre eles discutam se aquele modelo está correto. E mesmo assim, ainda vem depois para o crivo, para o filtro que a Horus AI acabou criando o escrutínio dela para a gente poder fazer o armazenamento dessa informação de maneira adequada. Tá? Então, turma, eu acho que assim, a gente tem pouco tempo e é justamente para não ficar maçante, que a gente podia ficar aqui mostrando 200 modelos que tem hoje. Perguntas simples que são bem retóricas. O grande poder está por trás. O grande poder está na capacidade justamente de gerar essa informação precisa. 2, a informação ela é apresentada para vocês nos sistemas que vocês estão acostumados a usar para facilitar o começo de uso, seja num Power BI, seja num Tableau, seja num qualquer padrão de visagem que vocês tenham. Clique, qualquer um deles que vocês estão acostumados a ter dentro. Então, Pedro, aqui eu já uso Tableau, maravilha, eu vou abastecer o Tableau com todas as regras,
com tudo que a gente hoje proporciona para vocês verem. Viu? Pedro, agora eu quero uma intervenção no sistema. Eu quero que agora todos esses pacientes que você me mostrou chegue lá para dentro do aplicativo do paciente e todo mundo está em gap de rastreio de mama, por exemplo, eu consiga incentivar ele a fazer uma mamografia programada, que fazer um ultrassom de próstata ou fazer um PSA programado dentro de uma situação que também me traga tranquilidade para eu cuidar da minha carteira e também cuidar da estrutura financeira, que é o mais importante. Senão, se você não tiver estrutura financeira, como o Rafael falou, você não provê assistência. Dito isso, a gente faz essa entrega para vocês de uma maneira muito clara e ao todo momento acompanhando o que vocês estão fazendo. E eu digo a todo momento acompanhando o que vocês estão fazendo justamente porque é tecnologia nova, é modelagem nova de trabalho. Ela demanda muito esforço também depois da base operacional. Ah, mas tem alguma coisa que a gente chama de low hanging fruits? Tem alguma coisa que eu já consigo pegar rápido e ativar no meus? Tem. Todas as incongruências relacionadas, por exemplo, a tentativa de abuso, fraude e desperdício, a gente tem várias travas de sistema que a gente informa o seu RP e a partir daí ele começa a fazer as travas baseadas em erros crassos, ou seja, duplicações de pedidos, duplicações de pagamentos, excessividade de processos, os pacientes high users, a gente dá sugestões de atuação junto com eles, porque existe uma necessidade justamente de acompanhar esse paciente de maneira mais adequada. Todas as conciliações entre consultas ambulatoriais, consultas de pronto-socorro, que acabam tendo aí uma relevância grande de pacientes que vão muito ao pronto-socorro, mas se tivesse acompanhamento ambulatorial era muito mais baixo. Então, uma infinidade de coisas dentro de cada setor de vocês hoje, que já tem uma demanda específica, vocês passam a ter visão clara e controle sem o estresse de ter que ficar correndo atrás de dado, atrás de registro, atrás de relatórios para poder fazer aí a organização do sistema. Beleza? E esse acompanhamento, né, Pedro, esse acompanhamento ele é muito construtivo, né, construtivista, porque é de todo interesse da Horus que os sistemas sejam usados na plenitude, né, de uma forma exaustiva. Por quê? Porque muitas vezes o insight e a dor ela vem do cliente e nos move, né, a melhorar continuamente e a trazer cada vez mais soluções, né? A gente não só se preocupou primeiro em sanitizar o dado, depois trazer soluções de health analytics, depois trazer soluções de previsibilidade, antecipação de custo, agora trazendo soluções já para abusos, fraudes e desperdícios, né? Tudo isso para montar uma rede de apoio, de visões que cubra todos os pontos onde a gente possa estar deixando escapar a oportunidade de cuidado, né? O mais importante é realmente entregar, porque a gente sabe que hoje o nível de maturidade tecnológica do mercado é lento. Hoje a gente costuma entregar o sistema completo para vocês trabalharem entre 35 e 45 dias corridos, tá? O que é muito importante para o começo rápido dessa ação. E aí a gente termina aqui nossa fala, abrindo para vocês para perguntas ou para outras dúvidas, dentro do tempo que foi combinado aqui, também para não ficar muito maçante, não passar de 50 minutos, 1 hora. Muito bom, doutor Pedro, doutor Rafael. O que vocês acham? Vocês acham que tem pouca ou muita pergunta? Temos um problema aí. Está chovendo perguntas aqui. Vamos ver como é que a gente administra, né, o tempo de modo a preservar a agenda de todos. Vou tentar ser objetivo, então, nas respostas. Tá bem, tranquilo. Bom, vamos lá. Com certeza não vai dar para fazer todas, mas eu vou triando aqui e na medida do possível, conforme vocês estavam falando, eu já fui consolidando as perguntas em uma só, de modo para a gente otimizar o tempo. Vamos lá. O Fernando ele faz 2 perguntas. Uma delas, Pedro, você até comentou aqui, mas acho que vale muito a gente tocar nesse assunto. Que é o seguinte, a primeira pergunta dele, né? Como vocês podem nos ajudar com fraudes? Existe solução? Por gentileza, discorra um pouco sobre. Rafael, pode responder essa, porque você estava fresquinho hoje, que você estava entregando para um cliente, então vai lá. Bom, a gente hoje desenvolveu um produto, né, não é um produto, é um produto que a gente chama de FWA, né, fraude, abusos e desperdícios, onde a gente elabora e a gente discorre sobre uma série de situações que acontecem no dia a dia dentro de uma operação. Então, a gente começa lá dentro de um ambiente hospitalar, onde a gente avalia diárias de internação duplicadas, uso de materiais que não são condizentes com aquele CID de internação. A gente
exames... Vou inserir aqui uma palavra, que eu sei que todo mundo, quando a gente fala CID, todo mundo fica preocupado. Só que nós utilizamos o código TUS de maneira invertida. Geralmente, quando a gente vem Exato. nas contas na consolidação de conta para pagamento ou na informação, vem código TUS. A Horus, ela usa a engenharia reversa para pegar via código TUS e converter num código CID mais próximo daquele procedimento e aí sim fazer uma avaliação completa do caso. Tá? Justamente Quando porque a gente não conta com CID. Exato. Se a gente for contar com o CID que está escrito lá, a gente sabe que muitas vezes ele é falho. Então, a gente faz engenharia reversa. A gente pega a partir do TUS que foi colocado para fazer aquele pagamento ou aquela liberação do procedimento, a gente faz uma engenharia reversa, vê todos os custos, vê todas as utilizações e, baseado em utilização, a gente sabe o que foi feito com o paciente e se aquele processo está errado ou não. E respondendo de uma forma então, super rápida, o Fernando, a gente tem vários algoritmos já pré-definidos para pegarem discrepâncias dentro da prestação de contas, né? Discrepâncias que são discrepâncias simples, como duplicatas de cobrança, até discrepâncias muito mais complexas, se a quantidade de material é condizente com aquele uso daquele procedimento que foi realizado. Então, a gente tenta, dessa forma, entregar valor, permitindo com que não haja desperdício e não haja fraude dentro do sistema. Muito bem, senhores. Ainda o Fernando está falando o seguinte, a segunda pergunta dele, né? Vocês conseguem entregar algum modelo preditivo com resultados relevantes sem dados clínicos? É possível? Temos né, Pedro? Eu acho que ele fez essa pergunta antes de eu mostrar, por exemplo, o gap de rastreio. Só que só gap de rastreio tem mais uma série de outros padrões. Tá? E modelo preditivo também não é só em cima de câncer, tá? É em cima também de eventos, por exemplo, como o que agride todo mundo hoje, que é espectro autista. Então, hoje, a gente tem uma série de clientes nossos que eles acabaram criando serviços próprios, baseado em um número de pacientes que eles tinham encontrado no sistema, que já eram diagnosticados como espectro autista, mas qual que é o mais interessante? Esses pacientes têm, em média, 6, 7, 8 anos. Porém, o padrão de utilização dele, quando ele tem uma dúvida sobre espectro autista hoje em dia, começa com 2 a 3 anos. E até ele chegar num diagnóstico preciso, vai 1 ano e meio a 2 anos de utilização do sistema. O que a gente tem feito hoje? A gente tem ajudado os nossos clientes a interpretar isso antes. Olha, esse paciente aqui, peça para ele ir direto num sistema de avaliação próprio de vocês de espectro autista ou de doenças raras, porque ele já está desenvolvendo o mesmo padrão que aquele paciente diagnosticado com TEA hoje já faz. E o custo dele ficou muito elevado porque prestadores que não estavam em consonância com o seu modelo de terapia, com os custos e tudo, simplesmente pegaram esse paciente e abusaram dele. E eu falo com esse termo porque vocês vivem isso hoje. Vocês sabem que o prestador, quando pega um paciente desse, ele trata muito rápido, justamente para conseguir, vamos dizer, selar essa parceria entre paciente e terapeuta, e aí, óbvio, a conta quem vai pagar depois vai ser quem foi desavisado. Então, esse é um modelo, por exemplo, que a gente faz antecipação de evento. Eu estou falando que este paciente irá seguir por esse caminho, porque ele já começou no mesmo modelo que os que tratam hoje já fizeram. Poxa, mas se eu falo isso para TEA, para outros padrões de doença também é a mesma coisa. E para evento também, né? Isso Pedro, só em cima de evento. A gente tem um modelo hoje, que é um dos modelos que são dos nossos campeões de uso, que é o modelo de internação hospitalar. Quando a gente olha o mercado, os modelos que existem hoje, eles são mais scores, né, contabilizadores de pontuação, que levam em consideração dados clínicos, como a presença de doenças, CIDs, que contam mais ou menos pontos, e esses modelos precisam ser aplicados na beira do leito ali do paciente, para que você faça uma somatória de pontos e aí a gente avalie se o paciente tem um alto, médio ou baixo risco de reinternar. Hoje a gente tem um modelo preditivo que não usa dado clínico, né? Ele roda com e sem dado clínico. Quando a gente não tem dado clínico, a gente usa dado de frequência, a gente usa dado de utilização, a gente usa dado de quantidade de serviço diferente de custo, né? E o nosso modelo, esse paciente tem mais de 80% de chance de voltar antes de 30 dias. E esse é um modelo que fica
ele fica ligado, né, dentro do sistema do médico no hospital de forma contínua. Então, todos os dias, na hora da alta, ele consegue fazer análise do risco que aquele paciente tem se tiver alta naquele momento. E, obviamente, a performance melhora quando entra dado clínico. Então, a gente não depende da informação para criar um modelo. A gente depende da informação para criar um modelo melhor. Com dado clínico, esse modelo fica melhor. Mas sem dado clínico, Perfeito. esse é um modelo que já traz muito resultado. Perfeito. Vamos aqui para a próxima, na verdade, a Graziela. Graziela, prazer te ver por aqui. Acho que nós falamos hoje, você é da CACI, né? Obrigado aí pela audiência. A Graziela pergunta o seguinte: diante do avanço rápido das tecnologias de inteligência artificial na saúde, como vocês veem o papel dos órgãos reguladores para estabelecer padrões mínimos de aplicabilidade e segurança dos modelos, sem frear a inovação? Maravilha. Olha que legal. Desde 2020, a gente já tem o padrão estruturado que a Horus seguiu ao pé da letra, que chama-se Rede Nacional de Dados em Saúde. A gente já tem a Anvisa fazendo toda a homologação de sistemas que fazem justamente atuação direta na decisão do médico. A Horus, ela não está influenciando direto na decisão do médico, e sim solicitando, baseado numa série de padrões de utilização ou numa série de padrões de dados, uma revisão do que deve ser visto como paciente. Independente disso, nós também já solicitamos o nosso registro na Anvisa, porque, com certeza, com a quantidade de informação que a gente tem dentro da nossa base, a gente invariavelmente também vai começar a entregar. O mais importante é o seguinte, é a seriedade de quem está criando. A grande dificuldade da utilização, como eu acabei falando no começo, é você ter bancos extremamente bem constituídos de saúde para tratar a saúde. Quando a gente quiser fazer isso com bancos abertos, a gente vai correr um risco grande de levar ao risco de efeitos vamos dizer assim, de efeitos adversos para o paciente e para os sistemas, tá? E olha quem está fazendo, né, Pedro? Olha Exato. quem está te entregando a solução, olha o histórico dessa empresa, o histórico dessas pessoas, o que elas já entregaram para o sistema. E, obviamente, isso não é garantia de nada, mas já é um grande avanço você não ser pego desprevenido por, muitas vezes, pessoas que estão vendendo soluções milagrosas, porque não existem soluções milagrosas dentro desse meio que a gente vive. Certificações, consolidação com outros clientes, avaliação de grandes empresas. Então, hoje, na hora que eu tenho Horus sendo homologada por gigantes do mundo, como Microsoft, como Oracle, essas empresas nos indicando para os clientes delas, tendo Banner e outras empresas brasileiras indicando o Horus como cliente, a gente sabe que está no caminho certo. E eu fico mais feliz porque a Banner nos coloca hoje como um parceiro de extrema relevância para, inclusive, otimizar tudo que eles estão construindo. Então, para a gente é muito orgulho de estar com a Banner nessa jornada. Muito bem. Vamos caminhando aqui para o final. O Moacir Paludetto faz a seguinte pergunta. Boa tarde, parabéns. Obrigado, Moacir. Pela apresentação, então, vamos lá, só refraseando. Sabendo que o Brasil possui 34 milhões de vidas em planos odontológicos, gostaria de saber se as operadoras também têm avançado com a Banner e Horus no cenário da saúde bucal da população. Igualzinho a saúde suplementar tem feito, a bucal também está seguindo o mesmo caminho, até porque, apesar de padrões de sinistralidade mais baixa, ela também tem um ticket de remuneração também mais baixo. E qualquer variação grande de utilização afeta diretamente. Então, quando a gente consegue mostrar padrões de controle mais adequados e principalmente de previsibilidade de atuação baseado no que a bucal ela tem muito mais capacidade de previsibilidade, a gente consegue também aí deixar algo muito mais sólido. E óbvio, é o que foi perfeito que o Paulo Dedo falou. Poxa, são mais de 30 milhões aí de clientes dentro de saúde odontológica. E todas as grandes operadoras hoje trabalham saúde odontológica e tem sim saúde odontológica como uma linha acessória de receita que é muito importante. Então a gente não quer de modo algum deixar de dar suporte também para essa linha de receita. Sinistralidade baixa, mas que já vem aumentando, e dentro do mesmo cenário, a odontologia faz parte da vida do indivíduo, como a cardiologia, como a geriatria. Existe oportunidade de antecipação de evento, existe oportunidade de antecipação de risco e de cuidado. Então, para a gente,
não muda nada. É um desafio maior, né? Porque a gente entra como um dos pioneiros fazendo isso dentro desse mundo. Muito bem. O Pedro Henrique Dias dos Santos faz a seguinte pergunta. Vocês citaram que utilizam o modelo de inteligência artificial generativa. Por que não é utilizado o modelo de inteligência artificial preditiva, já que o intuito é prever e antecipar incidentes médicos com mais precisão e qualidade nos resultados? Muito bom. A preditiva é própria. A generativa, a gente deu o exemplo de generativa, porque a generativa, a gente gosta de usar as generativas de mercado, que inclusive hoje tem aí um apelo para a saúde muito grande. Por exemplo, a Gemini da Google, que nós fomos um dos primeiros sistemas a entregar base de dado adequada para o Gemini rodar em alto desempenho. Então, as preditivas, elas são IAs e algoritmos criados internamente. As generativas, a gente tem utilizado vários padrões de mercado, justamente porque as grandes techs que estão produzindo generativas têm nos pedido justamente para treinar esses modelos de maneira bem ampla. Exemplo de AI preditiva que a gente hoje já tem em modelagem, modelo preditivo de reinternação e modelo preditivo de custo futuro, ou seja, a gente analisa a população e pontua quais os indivíduos têm maior risco de custo. Cortou. Perfeito. Acho que deu uma cortada aí no Dr. Rafael. Gente, vamos lá para a última, porque senão, até para preservar a agenda de todos, né? Nós temos aqui um limite de tempo. Todos aqueles que fizeram perguntas, mas que não deu tempo de a gente responder aqui, nós vamos depois responder por e-mail, tá? Aproveitando, só antes de fazer a última pergunta, eu vou deixar o meu contato, né, aqui para vocês. O nosso objetivo aqui é eventualmente, agendas específicas, né, com a operadora de plano de saúde de vocês. Estamos à disposição, tá bom? Para a gente promover uma agenda aí especializada, de acordo com a realidade de cada plano. A gente sabe que cada plano tem uma realidade, cada plano eventualmente tem uma dor. Então, nós estamos à disposição para agenda especializada, tá bem? Mas vamos aqui para a última pergunta. Depois, como eu disse, eu vou deixar aqui o meu e-mail. A pergunta é a seguinte, tá? Deixa eu ver aqui. Quantos por cento, a pergunta é, quantos por cento eu consigo reduzir o índice de reinternação? Tá? Eu imagino, não tem aqui de onde que é a pessoa que perguntou, mas eu imagino que seja de autogestão, Pedro e Rafael. Autogestão, vocês sabem, né? Por uma característica, ela tem um índice maior de internação quando comparado com outras modalidades, por óbvio, pela questão também de faixa etária, né? Então, é uma pergunta bastante relevante. Então, legal. Por favor. Quando a gente está falando de reinternação em até 30 dias, né, que é o índice que nós avaliamos a todo momento, a gente acaba desenvolvendo, não só entregando qual que é a porcentagem que a gente consegue analisar de cada um dos pacientes. Então, por exemplo, tem o paciente Rodrigo ele está rodando lá o sistema para a gente analisar a possibilidade dele de reinternação. Hoje chega a 67%, correto, Rafa? Tá fechado o microfone. Não entendi a pergunta. Hoje, o índice de acurácia do sistema de reinternação está em 67%. Sim. Tá? Esse 67% significa o quê? Que cada um desses pacientes que são analisados, eu consigo virar para ele e falar assim, olha, esse cara, se ele sair agora da internação, a possibilidade dele voltar chega a 67%. Não significa que é só para manter esse cara internado mais 2 dias, mas também que baseado no histórico da sua carteira, baseado na característica daquele paciente, no histórico dele mesmo, pode ser que uma acurácia de até 67% ele vá reinternar. E o problema da reinternação é o seguinte, ela costuma custar o dobro de uma internação normal. Então, muitas vezes, 1 dia a mais de internação com melhor orientação e depois saindo, por exemplo, com uma antibiótico terapia, após a cultura sair, você vê que são parâmetros que são meio óbvios. Mas, às vezes, a gente, por ímpeto da operação, o paciente ele volta para casa. Ele volta para casa com o antibiótico errado, sem a cultura correta, e aí ele volta para uma reinternação em foco séptico em 2 a 3 dias. É esses padrões que a gente tenta criar com mais segurança, e dentro da casuística chega a 67%.
O modelo ele aponta, né, para onde você deve dedicar seu maior esforço, né? Você tem lá 200 pacientes saindo de alta todos os dias, o modelo vai falar, olha, esses 20 pacientes, eles têm um risco muito alto de voltarem. Isso significa que toda a sua estratégia de cuidado tem que continuar da mesma forma e talvez mais intensiva, né? Novamente, a gente talvez não consiga fazer tudo para todos. Eu não vou conseguir monitorar, fazer uma telemedicina em 48 horas, fazer com que esse paciente receba um monitoramento de enfermagem, receba uma visita de um enfermeiro em casa ou antibiótico terapia em casa. Mas daqueles que o modelo diz que vão reinternar, esses sim você vai precisar tomar ações muito mais intensivas. Eu acho que a grande valor de você prever alguma coisa é você conseguir direcionar de uma forma mais assertiva as ações para aquela população. Não significa não cuidar do resto, mas significa cuidar de uma forma mais intensiva, usando o recurso de uma forma mais inteligente. Então, todos precisamos ter programas, né, e ter iniciativas dentro de casa, para que o modelo ele complemente e ajude, né, porque o modelo sozinho não resolve. Se ele fala que vai reinternar e a gente não faz nada, o paciente de fato reinterna, né? A gente, olha, o modelo acertou. Maravilha, senhores. Muito bem, muito bem. São 16 horas e 6 minutos, vamos aqui caminhar para o final do nosso webinar, não sem antes agradecer aí a boa participação que tivemos, o excelente engajamento. Eu deixei o meu contato de e-mail e telefone, tá? Quem quiser uma apresentação especializada, basta solicitar. Nós temos o maior prazer, né, Pedro e Rafael, para a gente fazer uma discussão mais aprofundada, para a gente demonstrar com casos práticos aí o que a inteligência artificial pode gerar de valor. Passar para as palavras finais, rapidinho, Pedro e Rafael, agradecer aí o evento, fiquem à vontade. Bom, maravilha. Obrigado, Rodrigo, obrigado a Banner aí, não só pelo webinar, mas também pela parceria que a gente tem trazido aí de uma maneira muito saudável, não só para as duas companhias, mas também para os clientes que estão cada vez mais assíduos na utilização do sistema. Então, é muito legal. A todos que participaram aqui, nosso muito obrigado aí pela presença. Espero que tenha suscitado em vocês a possibilidade de justamente reduzir o estresse de trabalho que vocês têm no dia a dia e facilitar essa jornada de cuidado, que é o mais importante. E a gente fica à inteira disposição aí no que vocês precisarem, tá bom? Eu agradeço, Rodrigo, agradeço a Banner, Pedrão, é sempre um prazer estar junto com vocês e uma honra aqui ter tanta gente presente, né, compartilhando conhecimento. É sempre muito bom a gente compartilhar um pouquinho do que a gente faz, porque a gente faz realmente com muito propósito, com muito valor, né, e é sempre muito importante a gente dividir isso. Então, agradeço e tenham todos uma boa tarde. Muito bom. Gente, várias pessoas aqui estão perguntando se a gravação ela vai ficar no YouTube. Sim, tá? Esse webinar ele vai subir no canal Universo Banner, que fica no YouTube. E aí quem não teve oportunidade, quem quiser rever a apresentação, vai ter essa possibilidade também, tá bom? Gente, muito obrigado. Em nome do Grupo Banner, eu agradeço a participação aí relevante de todos e uma excelente tarde até o nosso próximo webinar. Muito obrigado a todos.